Olá, bem-vindo ao blog e podcast O Assunto Tributário. Aqui os assuntos científicos do mundo jurídico são tratados sem juridiquês. Juvenil Alves e convidados assinaram mais um tema muito legal e atualizado. Fique atento. Os efeitos nocivos da modulação do STF na sua vida de contribuinte. Não bastassem todas as mazelas que ocorrem na vida do contribuinte brasileiro, você agora está sujeito ao palavrão que se chama modulação. Na verdade, a modulação não é bem fazer móveis modulados. É quando o Supremo Tribunal Federal considera que tal tributo é inconstitucional, mas cria aspecto temporal no que chama da inconstitucionalidade. Vamos trocar em miúdos? O Supremo Tribunal Federal diz, por exemplo, que a DIFAL, a diferença de alíquota, é inconstitucional. Só que diz que ela só produz efeito a partir de 2023, por exemplo, e que só beneficia quem entrou com a ação. Ora, se é inconstitucional, deve ser inconstitucional para todos os casos, mas assim não pensa o Supremo Tribunal Federal. Ele pensa que você deveria ter ajuizado a ação. Qual a lição que se pode tirar da modulação, a não ser somente a indignação do tributarista? Porém, o que se deve levar em conta é o seguinte: procure saber todos os tributos que você paga e veja com o seu contador o que ele está te tributando, que ele está lhe tributando. E pergunte ao seu tributarista se há alguma hipótese de inconstitucionalidade nesta cobrança. Significa dizer que questionar tributo com o fisco não é só um dever, uma obrigação ou um direito natural do contribuinte. É muito mais do que isso. É se precaver quanto ao palavrão chamado modulação do Supremo. Na verdade, o que faz o Supremo Tribunal Federal? Ele quer proteger o caixa do Estado. Por exemplo, no caso da DIFAL dos estados, os secretários convenceram o Supremo Tribunal Federal de que cobrar a DIFAL agora, deixar de cobrar embora tenha sido dito inconstitucional, haveria prejuízo para o cofre do Estado. E quem é que zela pelo cofre do contribuinte? Só você mesmo. Entende? Só o contribuinte pode zelar pelo seu próprio caixa. E o Supremo Tribunal Federal está dando uma lição. Você deve ajuizar, sim, as ações que você tem dúvida com relação à inconstitucionalidade delas. Naturalmente que o seu contador manda pagar tudo, porque a função de contador é fazer registro de acordo com o que o fisco lhe manda fazer. Não cabe ao contador questionar se este ou aquele tributo é inconstitucional. Isso é tarefa de tributarista, que tem que ser constitucionalista também. O tributarista não basta só entender de direito tributário, mas basicamente, fundamentalmente, de direito constitucional. Portanto, a modulação, esse palavrão, tem muito efeito na sua vida de contribuinte, porque o Supremo decide a data com a qual aquela decisão passa a ter interferência na sua vida. Eu considero, sim, uma intromissão na vida do contribuinte muito nefasta por parte do Supremo Tribunal Federal. Não há muito o que fazer nisto. A lição que eu tiro
é de que você precisa ajuizar as ações que entende cabíveis. Cedo ou tarde, você verá que tem importância. Ao terminar o meu curso de Direito, nos idos tempos de 1984, eu fiz o meu TCC, não se chamava TCC e nem era obrigatório à época, sobre a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Ainda tive vida, e se Deus quiser terei por muito tempo, para ver que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a minha tese. Quem revisou a minha tese na época chamava-se Paulo Condorcet, um filósofo gaúcho com quem eu aprendi muito filosofia do direito. Autor de um livro que eu considerava melhor do que o de Miguel Reale, sobre introdução ao estudo do direito, porque Paulo Condorcet não era processualista. Bom, então, naquela época eu já alegava isso. Entrei com diversas ações, porém as empresas não sobreviveram. Qual empresa no Brasil que sobrevive intacta, tal como fora criado 40 anos, 30 e tantos anos? Portanto, procure se prevenir contra a modulação. O nosso trabalho é sem juridiquês. Eu tento colocar da forma mais... Eu coloco da forma mais clara possível. Porém, você precisa sim entender que a modulação te exige tomar mais cuidado com o planejamento jurídico na sua escrita contábil, nos seus lançamentos. Eu sou Juvenil Alves, do blog O Assunto Tributário, sem juridiquês e com mineirês. Se você tiver dúvida a respeito de algum tema tributário, fale comigo no WhatsApp que está aí abaixo na nossa tela. Inscreva-se nos nossos canais do blog O Assunto Tributário. Até um próximo episódio. Atenção! Nossas publicações têm caráter informativo e científico, não refletem nenhum caso concreto. Eventual aplicação deverá levar em conta a realidade da empresa e poderá ser feita por qualquer profissional de confiança do interessado e, em caso de reprodução, deve seguir as regras do direito autoral.